Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. O livro de Romanos, capítulos 4, 5 e 6. Meus irmãos, no capítulo 1, a gente viu Paulo falando acerca do pecado, da ira de Deus. No capítulo 2, falando da justiça, do justo justiça de Deus, da lei e os judeus, a diferença que não há entre um e o outro, E no capítulo 3 continua falando sobre a justiça, sobre o pecado. Portanto, a partir do capítulo 4, nós vamos ver Paulo falando de Abraão e a justificação pela fé. Vamos falar da reconciliação com Deus, capítulo 5, e falar para a consciência que nós vamos ter a partir da ressurreição de Jesus Cristo, a partir da nossa conversão. São capítulos, meu irmão, eu acho que são capítulos chaves para entendimento, são capítulos profundamente teológicos, são capítulos de uma sistemática profunda para o entendimento de todo cristão. Não são capítulos sentimentais, como muitos podem achar que é, mas não são, tá? Capítulos sentimentais. E o capítulo 4 começa assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Aqui começa com uma pergunta, questionando, porque toda pergunta correta leva a uma resposta correta. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras e ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz a Escritura? Está perguntando aqui que Abraão fez obras. Abraão não conheceu Jesus, mas conheceu a Deus e estava antes da lei. Então ele vai responder: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Lembra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Crer e fé são intimamente ligados. Por quem crê tem fé. Quem tem fé, crê. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Olha, se o ímpio crê, porque nós somos ímpios, nós somos pecadores, e cremos, isso nos é acreditado como justiça. E aí vem falando aqui: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, pois como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Palavras de Davi, Interessante, palavras de Davi. Paulo também cita as palavras de Davi. No caso de Abraão, a fé foi acreditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Outra pergunta. Quer saber? Primeiro ele expõe o que é e saber por que ele foi justificado, não foi pela obra, mas foi porque creu. E boas obras, qualquer um é capaz de fazer. O que manda é a intenção do coração e o que manda é a fé em Cristo Jesus, em Deus. Então ele vai perguntar sobre quais circunstâncias. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Olha só, coloca a questão do judaísmo aqui. Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não, foi depois. Não foi depois, mas antes. Então Abraão creu em Deus, foi justificado em Deus antes das obras, e até mesmo antes da lei e antes de Cristo. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo de justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Meu irmão, quem está dizendo aqui é que você tem que ser o contrário de Tomé. Ver para crer. Você tem que crer sem ver. A fé é isso. A fé está nisso. E interessante que fala da circuncisão aqui, circuncisão é um sinal. Mas como ele falou lá atrás, a circuncisão se dá no coração, e não na carne. Portanto, ele é pai de todos que creem, sem terem circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a ele. Ou seja, todos que creram, sem ser circuncidados, também são justificados. A justificação pela fé, a justificação não pela obra, pela fé, a justificação em crer.
e é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também amam o passo da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, o que está dizendo ali, que ele está dizendo que Abraão creu antes de ser circuncidado, e a gente deve crer, ter fé, antes de ser circuncidado. O que ele está dizendo ali, não tenha fé a partir de uma bênção que você recebeu. Tenha fé antes de receber a bênção. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Ou seja, aquilo, vem Abraão, que você te farei pai de muitas nações. É o que ele está dizendo aqui. Ele creu, teve fé e recebeu isso. Sem se enfraquecer, isso aqui é uma coisa interessante e profunda. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, que também o ventre de Sara estava sem vigor. Ele está falando de quê aqui? Está falando da promessa de Isaac. A partir de Isaac, Isaac seria seu descendente, a partir dele haveriam muitas nações. Né? Olha, a gente tem como exemplo lá Isaac. Né? A gente tem Ismael, que deu origem aos ismaelitas, árabes, né? Meu irmão e minha irmã, o que ele está falando aqui é que, mesmo que contra todas as circunstâncias visíveis, contra todos os contextos visíveis, Abraão creu. E a fé dele o justificou. É isso que está dizendo. Creia sem ver, creia sem receber. E aí, vem a outro lado teológico da história, outro lado da salvação pela fé, pela graça, e não pelas obras. Paz e alegria. O que é paz e alegria? Reconciliação com Deus. Que quando o homem caiu, muitos falam do mal humano. O homem, quando caiu, o homem trouxe consigo, ele rompeu com Deus, com a natureza e com a própria vida. A nossa consequência nós temos no corpo, que são sofrimentos, dores e morte. Nós morremos porque pecamos. Está claro isso. Mas muito pior é a morte espiritual. E aí nós vamos ser reconciliados a partir de Cristo. E da ressurreição de Jesus Cristo, vamos ser reconciliados com Deus. Continuamos pecadores, mortais e em sofrimento. Deus não é retributivo, Ele retribui você conforme sua condição de obra, de fé, nada disso. Senão não mereceríamos nada, nem a graça de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando que Jesus é o quê? O mediador da paz em Cristo, talvez seu sacrifício vicário. Por meio de quem obtemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos sim nos gloriando na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter é aprovado, e o caráter é aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Meu irmão, minha irmã, está dizendo o quê? Que nós fomos justificados, fomos salvos por Cristo Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e por meio da sua graça somos salvos. E somos livres da pior condenação que existe, que é a condenação eterna. Continuamos pecadores, mas agora reconciliados em Cristo. E aí ele fala das tribulações. A sua fé vai te livrar de alguma tribulação? Não. A sua obra? Não. A sua oração? Não. Mas com certeza uma coisa temos que saber. A fé é quem nos sustenta nas tribulações. Que ela produz o quê? Perseverança. A gente, quando tem fé, persevera. Tem a esperança não vã em Cristo Jesus, que aquilo passará. E nós temos a esperança e a certeza. A esperança não é aquela esperança vazia, é aquela esperança de certeza que estamos na salvação no reino do Senhor, meu irmão.
E o detalhe, a esperança não nos decepciona. É essa esperança, a esperança em Cristo Jesus, que não nos decepciona. Não a esperança em alguém ou em alguma coisa, nada disso. E o detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui é que Paulo fala que tem um espinho na carne. Meu irmão, minha irmã, por mais duro que pareça ser, nós necessitamos o tempo todo de alguma correção, de alguma tribulação, para que essa nossa esperança seja contínua, a nossa fé seja fortalecida, tenhamos o caráter forjado e aprovado em Cristo Jesus, porque somos pecadores e falhos. Bendito espinho na carne. Então, o que está dizendo aqui, na tribulação, não perca a esperança, tenha fé e ore. Você, quando Jesus manda Pedro sobre as águas, Pedro ia afundar, Jesus puxou. Em alguns momentos você vai afundar. Mas quando você afundar, Jesus vai ser o oxigênio da sua respiração e vai trazer você à tona. Tenho certeza disso. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, ou seja, por todos nós, né? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Está falando da nossa condição. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, a justificação, o sacrifício vicário tirou da nossa conta e levou Jesus foi para o madeiro, foi feito maldição por nós, levou sobre si nossas dores, pelas suas pisaduras somos sarados, somos curados das nossas feridas pecaminosas. Através dele, ele nos livrou da ira de Deus. Qual é a ira? A condenação eterna. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Reconciliação através de Cristo Jesus. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Ou seja, todos nós pecamos. A morte entrou, o pecado entrou por Adão, a morte entrou por Adão. Adão fez mau uso da liberdade, do livre-arbítrio. Adão foi criado com consciência. Antes de pecar, havia a intenção de pecar. O pecado é a consumação da intenção. E diz assim, todos os homens, a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Então não foi por causa da lei. O pecado já estava no mundo. A lei, quando Deus criou Adão, que é o ser humano, a lei já estava no coração. Onde sabia o que era certo e errado. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Olha só. Pecado atingiu a todos. De Adão a Moisés, é o que ele está dizendo. Né? E Moisés, pode a gente fazer um estudo cristológico dele, Moisés é um tipo de Cristo. Ele foi um libertador, libertou o povo. Através dele foram feitas obras e milagres. Por meio dele, por concessão do Espírito Santo de Deus. Né? Entretanto, não há comparação entre dádiva e a transgressão. Ou seja, você não pode comparar a dádiva com a transgressão, porque a dádiva é muito maior. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, a dádiva é maior. A dádiva não, é preciso esclarecer isso, não encobre pecado. Vou fazer uma coisa ali porque a graça é encobre, não. A dádiva cobre no sentido que ela é maior do que o pecado. Se não fosse assim, a gente não estaria salvo. E aí, ele, de maneira espetacular, Paulo vai concluir esse capítulo dizendo: a lei foi introduzida
para que a transgressão fosse ressaltada. A lei não salva, ela mostra a transgressão. E aí, no capítulo 6, vai falar a seguinte coisa, é uma coisa profunda em que temos que estar atento. A gente é salvo. Vamos continuar pecando? Vamos. Mas intencionalmente? Não. Nós somos pecadores por natureza. Somos pecadores. Isso não é uma criação de Deus, é uma criação e escolha do homem. O mal não existe ontologicamente. O mal está dentro de você tem a intenção de pecar e de fazer o mal. Mas a fé e o Espírito Santo de Deus, através da sua ação, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí vai falar, que diríamos então? Paulo começa outra vez com uma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Meu irmão, minha irmã, não continue pecando para que a graça seja maior. Você tenha um aumento de graça. Nada disso. Pecado é pecado. A graça vem e cobre o pecado. Você se arrepende. Tá? E a gente, quando aceita isso, a gente morre pelo pecado. Não que a gente não vá continuar pecando, mas morre pela intenção do pecado, morre a partir do quando a gente tem arrependimento do pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Nós somos pecadores. Mas viver pecando deliberadamente é uma outra história. Ou você não sabe que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma nova vida. O que Paulo está dizendo é, Jesus morreu, foi crucificado, morreu, foi ressuscitado. Nós morremos para o pecado quando aceitamos Cristo Jesus, embora continuemos pecadores. Mas a aceitação, a fé em Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus, a salvação e o arrependimento, eles produzem na gente o quê? Uma nova vida, meu irmão. É isso que ele está dizendo aqui. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado do morto, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais todo domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vive em Deus. Olha só, meu irmão, você morreu para o pecado, você continua pecador, você aceitou Jesus Cristo. Você está salvo. Você não vai mais ter aquela consciência de continuar pecando deliberadamente para que a graça aumente. Não, nada disso. Você foi sepultado com Cristo Jesus, na morte com Cristo Jesus, uma vez que o aceitou, e foi ressurreto com Cristo Jesus. Então, isso nos traz reconciliação com Deus, nos traz paz de espírito. O shalom, a paz, é uma coisa muito mais ampla do que apenas uma tranquilidade. Paz não é tranquilidade. A paz é um conceito muito mais amplo. É como falar saúde. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um conceito muito mais amplo. Podemos assim dizer que o shalom, a paz, que não está no alcance do nosso entendimento, é como um conceito de saúde. É amplo. Vamos dizer que o shalom é a saúde do espírito plena e de forma integral, meu irmão, minha irmã. Então nós somos ressuscitados com Cristo Jesus e morremos para o pecado. E aí, morreu para o pecado uma vez, mas vivendo, vive para Deus. Olha só. Morreu para o pecado, você não pode mais morrer outra vez. Porque, embora sejam coisas diferentes, mas está dizendo que ao homem é permitido morrer apenas uma vez. Você ressuscitou do pecado, está livre da condenação eterna, você está vivo. Agora, estamos justificados, temos paz em Deus e tenhamos uma consciência. Precisamos de conversão todos os dias, porque todos os dias somos pecadores. Arrependamos-nos todos os dias, meu irmão. Estejamos
firmes na fé em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso, que é a nossa, torna-se a nossa consciência, o nosso amigo Espírito Santo estaria apontando para a gente, esteja nos confortando, nos consolando sempre. Glória a Deus.